Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica. Este é mais um assunto sério. Hoje vamos falar de finanças, economia. É algo que nos importa dia a dia pensar nisto, ou pelo menos tentar perceber o que é que se passa em volta do sistema económico. E para isso convidamos Carlos Pereira Martins, que é, para além de meu amigo, um homem que pode adiantar alguma coisa neste podcast em relação àqueles que sabem menos de economia e de finanças. Ele foi membro do Comitê Económico e Social Europeu entre 2006 e 2015. Foi conselheiro do Conselho Económico e Social Português, presidente da Comissão Executiva do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e do Conselho Nacional de Profissões Liberais. Enfim, é um currículo vastíssimo, é autor, tem vários livros publicados, é sócio do Belenenses, claro. Sim, tem um livro sobre o Belenenses também, não é, Carlos? O Matateu e Vicente Lucas, os dois irmãos belenenses. Muito bem, seja bem-vindo. E tive a honra de ser presidente da Assembleia Geral do Clube de Futebol Belenenses. Muito bem. Então, vamos começar. Estás a falar com uma pessoa que não percebe nada de economia e de finanças, o que é ótimo, porque posso fazer as perguntas mais disparatadas e tu corriges com a resposta que deres. Mas eu começo pelo mais fácil. Como funciona o Conselho Económico e Social Europeu? Isso é... Enfim, é mais fácil do que falar sobre os temas que estavas a enunciar. O Conselho Económico e Social Europeu tem à volta de 380 membros. De todos os Estados-membros. Funciona em sessões plenárias 3 dias por mês. Aí a sala para albergar tantas pessoas é a sala do Parlamento Europeu, 3 dias por mês, todos os meses, e funciona com grupos, 3 grandes grupos. O grupo 1 é o grupo dos empregadores ou dos empresários. O grupo 2 é o que podemos chamar dos sindicalistas, dos sindicatos, enfim, os representantes dos trabalhadores. E o grupo 3, no qual eu sempre estive integrado, é o chamado de interesses diversos. Quer sejam as ordens profissionais, quer sejam as profissões liberais, os ambientalistas, os agricultores, enfim, diversas representações que não se enquadram quer nos empresários, quer nos sindicatos ou na força sindical. Isto significa que, sendo este podcast assunto sério, naturalmente aquilo que tu andaste a fazer na vida pelo mundo inteiro foi algo de bastante sério, não é? Sim, foi pouco. Foi pouco. Andaste pelo mundo todo, é? Andei pelo mundo todo. Nestas funções? Não, porque estas funções foram 9 anos de mandato. Já disse 2006 a 2015. Fui diretor financeiro na banca e fui diretor internacional também do banco e, portanto, nessas funções dei realmente várias voltas ao mundo. Mas e no Parlamento Europeu? É importante, naturalmente, estar no Parlamento Europeu? Mas não é no Parlamento. Eu nunca estive no Parlamento. Não é no Parlamento, mas é... Não, nas instituições europeias. Sim, digamos. claro. Muito importante. Faz parte. Faz parte. Porque nunca estive no Parlamento porque eu não tive nunca em representação partidária. Portanto, era sem ligação partidária. Portanto,
o Conselho Económico e Social é a sociedade civil. Sim. E, portanto, cada um representa as entidades a que está ligado, no caso as profissões liberais e as ordens profissionais. Mas, ao tomarmos posse, cada um representa-se a si próprio. Nem fala, nem pode ser responsabilizado em nome da instituição a que pertence. Portanto, toma posse e é um membro individual. Aí eu tive uma grata surpresa de, por exemplo, ter presidido sessões em que me deparei com a presença de uma convidada. A primeira que me deu grande surpresa foi a senhora Hillary Clinton, que tinha vindo dos países nórdicos e veio para Bruxelas e participou como convidada numa reunião nossa, que eu, por acaso, presidi nesse grupo e estive com ela bastante tempo. Os convidados estavam sempre, normalmente, 1 hora numa sala a trocar impressões e a dizer o que se ia passar. Depois, Christine Lagarde. Antes dela ir para a vaga que teve, por causa daquela questão que foi oportuna para ela, do Strauss-Kahn. A Christine Lagarde, que teve realmente uma situação que para ela foi confortável, porque houve um problema com o Strauss-Kahn, que estava para tomar posse como presidente do Fundo Monetário Internacional e com aquele problema ficou de lado e, portanto, ela que tinha vindo do governo de Sarkozy de França estava ali ao dispor e foi para presidente do Fundo Monetário Internacional para Washington. Claro, quando acabou também o mandato de presidência, dizemos muitas vezes que o que é preciso é estar na hora certa, no lugar certo. E isso aconteceu-lhe a ela, à Christine Lagarde, porque acabou o mandato do Fundo Monetário e vagou, porque o italiano acabou o mandato no Banco Central Europeu, e o Mário Draghi foi para a Itália, e então quem melhor indicado para presidir ao Banco Central Europeu do que uma pessoa que tinha vindo de presidir ao Fundo Monetário Internacional? A Christine Lagarde. E lá está, continua a ser presidente do Banco Central Europeu. Recebi lá também e depois estive a representar o Conselho nos Dias do Mar em vários lados, em Malmo, em Bilbao, etc. Mas este na Polónia com o Lech Walesa. E portanto, ele levou-me lá mostrar o gabinete dele, mas mostrar também aquilo que resta quase como museu do Solidariedade. A cantina, e ele dizia-me, este era o rádio onde eu ouvia as notícias que não podia ouvir oficialmente, secretas e tal. Como nós antes do 25 de Abril. Como nós antes do 25 de Abril, exatamente. E aquilo tudo coberto, a mesa onde ele almoçava e tal, em Gdansk. E portanto, nunca me passou pela cabeça. Eu sou um miúdo do interior, como dizemos em bom português e em linguagem corrida, das berças. E se me dissessem, uns anos antes, na minha juventude, ou até mais tarde, tu vais estar com fulano e com este Hillary Clinton, Lagarde, com o Sr. Delors, que teve reuniões comigo no Conselho, portanto é um homem da Fundação da Europa, e que eu visitava em Paris muitas vezes, até há pouco tempo. Se me dissessem isso, não acreditava. O último que recebi assim, de grandes nomes em plenária foi o Valéry Giscard d'Estaing, para aí uns 3, 4 meses antes de ele falecer, não foi há muito tempo. Isso é fantástico. E há uma outra coisa que eu sei e vou atrever-me a perguntar-te, porque é algo que é negativo. Eu sei que é negativo. Estiveste nas Torres Gêmeas, tinhas um escritório nas Torres Gêmeas e almoçavas no último andar. E creio que estiveste lá 3 dias antes do que aconteceu lá, não é? Sim, sim. Isso deve ser uma marca terrível para ti, não é? É uma marca porque quando há rostos as coisas tornam-se muito mais fortes, mais intensas, quando há rostos associados. Se eu tivesse visto de cá o que aconteceu, os ataques às Torres Gêmeas, ou se tivesse lido, ou mesmo que estivesse lá, mas visto a notícia e visto nas televisões, era uma coisa. Eu lidei com 2 advogadas que trataram
da autorização para a abertura do escritório do Montepio em New Jersey, em Newark, mas elas trabalhavam nas Torres Gêmeas, no andar 47. E fui lá durante 2 anos ver como é que as coisas iam, andavam, etc., mais avançadas ou não. E elas, depois das reuniões, normalmente convidavam para ir almoçar ao Windows on the Wall. Durante aquele tempo, enfim, habituei-me um bocado àquilo. Quando chegou o dia de inauguração, fechou-se uma sala e fez-se a inauguração lá. Claro que ainda hoje, se pensar um bocadinho, quase consigo ver alguns rostos dos empregados e delas que faleceram também no ataque. Claro, são coisas negativas, a juntar às positivas que tens na tua vida ligada às finanças. Esta questão das finanças é uma questão que nos preocupa à distância, ou seja, nós não estamos metidos no assunto, não sabemos o que estamos agora a aprender um pouco neste podcast, o que é o Comitê Económico e Social Europeu e por aí fora, e o Conselho Económico, mas diz-me uma coisa, alguma vez pensaste ser possível viver sem dinheiro? Olha, tocamos num assunto que foi aquele que tu me falaste quando me desafiaste para fazermos esta conversa, que tem 2 abordagens normalmente diferentes, distintas. Uma é aquela em que as pessoas dizem dinheiro é uma coisa fantástica, com dinheiro é-se feliz, faz tudo na vida, etc, etc. Esta é uma abordagem. Tem outra abordagem que é das pessoas que reagem de uma maneira diferente logo e dizem bom, o dinheiro é uma coisa infernal, porque leva à corrupção, leva à ganância, enfim, é muita coisa negativa. Eu estou numa terceira via, num meio termo, que é também por aquilo que eu penso em relação a muita coisa da vida. Quase tudo na vida se pode comparar às medalhas ou a uma moeda. Já que falamos de dinheiro, é uma moeda. E se reparares, tem 2 faces. Tem uma face principal, o verso e o reverso. Isto quer dizer que também tudo pode ser visto. Quando eu digo tudo na vida, é como as medalhas ou as moedas. Tem uma parte, um verso, e tem uma parte onde se pode ler qualquer coisa um bocadinho ao contrário. Quem não concordar com muita coisa está lá. É um lado positivo e na parte de baixo podem ser vistos esses aspectos negativos ou criticáveis para alguns. O dinheiro tornou-se imprescindível para o comércio. À medida que houve ligação entre os povos, no nosso caso descobrimentos, mas enfim, não só isso, as chamadas bills of credit, as cartas de crédito antigas, porque não se podia andar a fazer comércio com arcas de dinheiro atrás, enfim. E portanto, foi imprescindível para fazer comércio. E no comércio há outra coisa que eu vejo muito positivo. Eu costumo dizer que onde há comércio há paz, porque interessa a estabilidade e a paz para ambas as partes, exatamente para fazerem negócio. O comércio é uma fonte de paz, se for são, leal e segundo as regras, podemos dizer, universais. Porque precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros e, portanto, não interessa para fazer comércio a sério. Não interessa que esteja tudo em instabilidade, em guerra, aos tiros e tal. Interessa paz para se poder exatamente argumentar e vender as mercadorias que se produzem e as trocas, etc. Portanto, para isso foi preciso a criação de moeda física mesmo, e moeda escritural, portanto, as letras de crédito, para evitar o transporte da moeda física. Só não vejo nem aceito esta ideia que eu dei do reverso das medalhas em coisas que signifiquem ou simbolizem, por exemplo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e eu acrescento-lhe a tolerância.
porque aí, nessas medalhas, eu não vejo o reverso. Não vejo um reverso para a liberdade, não vejo um reverso para a fraternidade. Enfim, para estes valores, aí não vejo realmente um Mas reverso. estás de acordo comigo se eu te disser que o dinheiro, inevitavelmente, gera desequilíbrios? O dinheiro gera muitos desequilíbrios. E aí eu até te acrescento. As pessoas pretendem obter dinheiro para satisfazer todas as suas necessidades, as pessoais, as sociais. O que demonstra até que o dinheiro tem um papel importante no comportamento dos indivíduos. Mas este papel baseia-se na procura de dinheiro como um fim em si, a maior parte das vezes. O que deteriora também os valores que eu atrás também enunciei. O fortalecimento da economia monetária, se quisermos recuar um pouco, transformou o homem, as pessoas, a força de trabalho, consequentemente transformou isto em mercadoria. Sim. Em mercadoria. Ao transformar a força de trabalho humana em objeto sujeito a leis de mercado, este sistema reforçou a importância do dinheiro em detrimento do ser humano. E aí dou-te absoluta razão naquilo que disseste logo de início. Por ele, os valores morais, lamentavelmente, muitas vezes são deixados de lado, perdem importância. E, portanto, os valores materiais tomam mais força. É isso que me preocupa ou que nos deve preocupar mais. Desculpa, não quero interromper o teu raciocínio, mas o que eu sei é que há pessoas que são corrompidas pela importância do dinheiro, ou seja, a parte espiritual, a parte do ser humano, que é a boa parte do ser humano, muitas vezes é abalada pelo facto do dinheiro existir e comprar tudo, até comprar a dignidade. Isso mesmo. Concordo inteiramente. O ser humano, eu diria que contamina o dinheiro com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos acabam por contaminar o dinheiro. Pois as pessoas acabam por amar o dinheiro, odiá-lo, desejá-lo e, acima de tudo, dar-lhe um significado que está além da sua mera importância material. E aí vem a contaminação e vem a parte negativa que pode afetar realmente o comportamento das pessoas em sociedade. Isto leva a pensar o seguinte: é possível viver sem dinheiro? Não, nesta altura não é possível viver sem dinheiro, Fernando, não é? Nesta altura não é possível viver sem dinheiro, porque nós temos um mundo construído e as economias construídas com o dinheiro com um papel fundamental e imprescindível nas relações entre as pessoas. Quer dizer, para não termos dinheiro, tínhamos que ir outra vez regressar aos tempos da troca direta. Bom, já houve muitas situações de guerras, até não é preciso recuar muito, ou de períodos de grande inflação, por exemplo, no Brasil, na Argentina, na Venezuela, etc. Há décadas atrás, em que 2 maços de tabaco compravam comida para um mês inteiro para uma família. Portanto, era a troca direta. Os bens, quanto mais escassos se tornam, mais valor adquirem. Claro. Seja um lápis, seja uma esferográfica, sejam os maços de tabaco. Nos dias atuais, o dinheiro, eu acho que está altamente implicado na construção da identidade do ser humano. Numa sociedade que é muito marcada hoje em dia pelo individualismo, e é pena que assim seja, não é possível falar em nenhum domínio da vida humana desligado do lado social, do coletivo. E aí o dinheiro, como se costuma dizer, é rei. E, portanto, tens absoluta razão naquilo que acabaste de dizer. Enquanto conselheiro económico, que conselho é que dás às pessoas, de uma forma geral, relativamente à sua vida com dinheiro? Ou seja, há pessoas que
esbanjam o dinheiro, que não ligam importância nenhuma ao dinheiro. Há outras que contam os cêntimos até ao último cêntimozinho para manterem a sua vida equilibrada. Um conselho económico, que conselho é que dá às pessoas? Há um equilíbrio que é necessário? Um equilíbrio que é necessário para quem o possa construir. Claro. Construir esse equilíbrio. Porque, infelizmente, e no mundo são muito mais os milhões que não conseguem ter esse equilíbrio, portanto, não têm diariamente o suficiente para se alimentar, por exemplo, ou para viver. Pobreza extrema é a maioria da população mundial, infelizmente. Mas para as pessoas que... Eu agora vou aqui pôr um como nós, no meio. Pode ser um bocado abusivo, mas vou pôr. Têm uma vida estável, tranquila, para viver dignamente. O que eu aconselho é aquele meio termo e o bom senso. Ou seja, não viver para a posse, para ter dinheiro. E quanto mais, melhor. E quem já tem o suficiente para ter uma vida digna e para viver o dia-a-dia mais ou menos tranquilo, o conselho é que possa ter uma almofadazinha, porque há sempre situações imprevisíveis, de saúde, de qualquer outra fatalidade, e convém, sendo possível, ter essa almofadazinha para essas situações. O contrário, o esbanjar, que tu também mencionaste, também não é nada aconselhável, porque o futuro não está nas mãos de ninguém, não sabemos o dia da manhã o que pode acontecer, e portanto, hoje, por exemplo, alguém que ganhe muito bem e que esteja numa situação com um emprego ou com um negócio em que lhe dê grandes resultados, grandes proveitos, como tem muito dinheiro hoje, portanto toca a esbanjar, toca a comprar tudo a torto e a direito, coisas que sejam essenciais e que não sejam essenciais. Isso também não aconselho de maneira nenhuma. O homem está vivo, quanto a mim, para ser feliz e deve procurar a felicidade. E a felicidade também muitas vezes leva a que possamos ter um exagerozito um dia ou outro, uma situação ou outra. É perfeitamente humano, faz parte da vida humana. Agora, ter isso como regra, exagerar, esbanjar como regra, isso é profundamente negativo. Porque é não acautelar, não salvaguardar a sua situação pessoal e o seu futuro, mas também daqueles que dependem de nós próprios, que estão à volta. Da família, dos amigos, etc. Portanto, o dinheiro é um mal necessário. O dinheiro acaba por ser um mal necessário porque todas as sociedades atuais foram construídas com base... Se calhar há outra alternativa, se calhar há outra solução, mas não é conhecida. É como... Bom, eu aqui vou meter aqui a foice um bocadinho na política. É como os políticos costumam dizer, ou mesmo as pessoas que não estão metidas na política, muitas vezes dizem: bom, a democracia é o melhor sistema dentro daquilo que de mal conhecemos nas alternativas de sociedades. Não é? Sim, eu acho que era o Churchill que dizia uma coisa muito interessante que vai ter ao mesmo raciocínio teu, que é: a democracia seria o pior dos sistemas se não houvesse os outros todos. Era isso que eu queria dizer. Era isso. Se não houvesse todos os Era outros. isso. De facto é verdade. Mas neste momento o que eu estou a dizer é que o mundo capitalista impera. O mundo capitalista impera, até porque as outras experiências de sociedades não capitalistas, infelizmente, eu não sei se foi por erro dos homens que lideraram os projetos ou não, ou se o sistema em si poderá não funcionar corretamente. Mas os exemplos que conhecemos, nenhum deles
foi tão bem sucedido ao ponto de podermos dizer venha esse. Portanto, bem ou mal, os sistemas capitalistas que conhecemos e nos quais vivemos acabam por ser o mal menor dentro de tudo o que conhecemos. Agora, que há muita coisa muito reprovável e a corrigir dentro destes sistemas, há, nomeadamente, travar as ganâncias, que levam a maior desigualdade entre todos e ao aumento da pobreza extrema, travar a ganância. Tem que haver força nos homens que têm o poder das governações e o poder no mundo para travar a ganância, para travar as regras de deslealdade na própria concorrência entre as várias economias e no dia-a-dia das pessoas. E se conseguirmos minimizar relativamente esses aspectos, conseguiremos sociedades e um mundo que é o que penso que desejamos, mais fraternos, mais iguais, mais tolerantes. No fundo, o que tu dizes é que tudo depende do ser humano e do comportamento do ser humano, não é? Ou ele se porta bem ou se porta mal, não é? É isso mesmo. E aqui entramos no mundo material e no mundo espiritual. O que é que tu achas em relação a estas duas vertentes? As pessoas continuam a ligar mais ao mundo material do que ao mundo espiritual? Bom, há de tudo. Tendencialmente, e por aquilo que têm sido os valores incutidos, por exemplo, nos sistemas educativos, nas últimas décadas, 5 ou 6 décadas. Eu lembro-me, na minha infância, por exemplo, mesmo na escola primária, os meus professores primários tinham preocupações em nos dar ensinamentos suficientes para valorizarmos o enriquecimento espiritual. Eu julgo que agora, com o mundo destravado de concorrência entre as próprias pessoas, nos empregos em todo o lado, os próprios avanços desenfreados que são positivos, das tecnologias, em que os jovens, mesmo, não é preciso estarem na universidade ou no liceu, mesmo a partir já dos bancos da escola primária, anseiam cada semana por o último grito da nova tecnologia que vai sair num telemóvel, num computador, isto ou aquilo. Lá está o mundo material. Há uma tendência muito forte para deixar para trás a componente espiritual ou o enriquecimento espiritual da pessoa e o desligar tanto quanto possível dos bens materiais, sobretudo aqueles que não são absolutamente essenciais à vida e ao enriquecimento espiritual, porque estes bens materiais e as tecnologias são muito importantes também para o enriquecimento espiritual, porque estamos numa sociedade da informação, em que a informação circula às catadupas entre as pessoas e em todo o mundo, de um lado para o outro. Tu hoje podes ir buscar informação agora à China, aos Estados Unidos, a todo lado, e que antigamente não tinhas. E essa informação dá para o teu enriquecimento espiritual. Isso é muito importante. Não podemos condenar. Lá estamos mais uma vez na medalha com o verso e o reverso. Claro. Não podemos condenar tudo à partida ou bater palmas a tudo. Há que ser ponderado, há que avaliar. E eu julgo que, hoje em dia, o que falta muito, sobretudo aos mais novos que nós, porque nós já estamos numa fase da vida em que podemos dizer isto, e é verdade, é terem força de vontade para parar um pouco durante o dia, ou a miúdo, e relativizar a importância das coisas, parar um pouco e conseguir ver o que é importante para se valorizarem espiritualmente, intelectualmente, porque aí é que podem encontrar e fortalecer os tais valores
da união, da fraternidade, da igualdade, da tolerância, da capacidade de ouvir os outros, mesmo que se entenda que eles não têm razão, não estarão certos, nós pensamos de maneira diferente, mas se pensam de maneira diferente, há uma coisa que devemos fazer sempre à partida, é que pensam porque é o fruto da vida que viveram até aqui. Sim, E, tudo portanto, se tem um pensamento diferente, uma opinião diferente em relação a coisas importantes, mas diferente da opinião que nós temos, é porque foram criados e foram construídos num ambiente diferente do nosso. E, portanto, há que procurar entender porque é que aquela opinião nos aparece assim e é diferente da nossa. E para isso temos que ser muito tolerantes. Temos que ter um sentimento muito fraterno, de compreensão, de nos pormos sempre ao mesmo nível que os nossos irmãos, ao fim e ao cabo, que o nosso semelhante que está a falar connosco ou em confronto connosco. E a maior parte das vezes os sistemas educativos que vêm das últimas décadas, não só em Portugal, mas na maior parte do mundo, não estão orientados para isso. Estão orientados mais para a capacidade, para a possibilidade de aumento da capacidade de ir buscar mais bens materiais, mais posse, porque essa posse dá ostentação, e a ostentação dá um outro estatuto social, e isso é tudo que penso que podemos dizer que é reprovável. Estás a falar na sociedade de consumo. Estou a falar na sociedade de consumo. Exatamente. É fácil de perceber. Tu és um homem de Viseu. Sou um homem de Viseu, dos Viriatos. E digo-te, exatamente. E é por aí que eu gostaria de entrar na parte final deste podcast. Um homem de Viseu que teve outros princípios, até de educação e de ambiente e de sistema social. Isso foi importante para a tua formação enquanto ser humano? Foi muito importante, porque desde sempre, eu falei já, por exemplo, na minha professora de escola primária, a preocupação que ela teve em nos transmitir este tipo de valores que temos estado também a referir, mas eu fui criado num ambiente rural. Portanto, a minha família tinha e temos uma quinta que já é dentro das muralhas de Viseu, já é Viseu, por trás da antiga estação dos Caminhos de Ferro. Na quinta tínhamos vinhas, bois, galinhas, tudo isso, um pinhal muito grande, que em Viseu, Monte Salvado, em Viseu dizia-se que era como o Monsanto de Lisboa, portanto, para a cidade. Eu trazia os meus colegas, meus compinchas, camaradas da instrução primária para a quinta, com as penas das galinhas fazíamos capacetes de pastos ou qualquer coisa, jogávamos aos cowboys, índios e cowboys e tal, por lá. Mais tarde, no liceu, trazia os meus amigos para ali, fazíamos todas as brincadeiras de juventude já mais crescida. E portanto, isso foi fundamental para mim, porque eu vi perfeitamente e sei como é que uma batata aparece, uma cereja de onde é que vem, não é como, por exemplo, os meus netos agora já sabem, mas já os levei lá várias vezes, mas antes a tendência é dizer a cereja, a batata, a cebola vem ali do continente ou do montanha de superfície. Claro. E, portanto, isso foi fundamental porque eu sei perfeitamente como é que era uma matança do porco caseiro, como é que era juntar uma junta de bois, em que um era sempre chamado o castanho e o outro era o boieiro, eram os nomes dos bois de uma junta. Como é que se fazia uma vindima? Portanto, isso é qualquer coisa que hoje em dia quase que já não existe. Claro. E é verdade. Faz muita pena. Claro que sim. Tens toda a razão.
O economista, o homem das finanças, o Carlos Pereira Martins, nosso amigo, esteve no assunto sério da Grande Loja Soberana de Portugal. Ficamos muito contentes por tê-lo aqui. Falámos de dinheiro, mas também de outras coisas. E sabes, para terminar, tu és um homem que escreve também. O que falta também aqui é substituir muito da sociedade de consumo, dos jogos, não sei o quê, daquelas coisas que se liga à televisão e as pessoas estão a jogar, não é? Por um bom livro. Por um bom livro. Quem é que lê neste momento? Quem é que lê? E era bom que a sociedade, estou a referir aos portugueses nesta altura, mas não é caso único, lessem mais, porque naturalmente faz parte da formação de cada um de nós. Perfeitamente de acordo, e se me permites, Fernando, ler um bom livro ou um jornal, de preferência em papel, para se poder sentir o cheiro do papel. Estou de acordo contigo. Muito obrigado. Termino este podcast. Obrigado por teres vindo. Até a um próximo assunto sério, que os há todos os dias.